Quero compartilhar com você um texto. O texto é um pouquinho longo, peço que você esteja atento à leitura dele. De 2 Crônicas, segundo livro das Crônicas, no capítulo de número 9, a partir do versículo 31. Segundo livro das Crônicas, capítulo 9, a partir do versículo 31 até o 10, versículo 15. Diz assim a palavra de Deus. Então descansou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, e seu filho Roboão foi o seu sucessor. Roboão foi a Siquém, onde todos os israelitas tinham se reunido para proclamá-lo rei. Jeroboão, filho de Nebate, tinha fugido do rei Salomão e estava no Egito. Assim que soube da reunião em Siquém, voltou do Egito e mandaram chamá-lo. Então ele e todo Israel foram ao encontro de Roboão e disseram: Teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, mas agora diminui o trabalho árduo e este jugo pesado, e nós te serviremos. Roboão respondeu: Voltem a mim daqui a 3 dias. E o povo foi embora. O rei Roboão perguntou às autoridades que haviam servido ao seu pai Salomão durante a vida dele: Como vocês me aconselham a responder a este povo? Eles responderam: Se hoje fores bom para este povo, se o agradares e lhes deres resposta favorável, eles sempre servirão, ou eles sempre serão teus servos. Roboão, contudo, rejeitou o conselho que as autoridades de Israel lhe deram e consultou os jovens que haviam crescido com ele e o estavam servindo. Perguntou-lhes: Qual é o conselho de vocês? Como devemos responder a este povo que me diz: Diminui o jugo que teu pai colocou sobre nós? Os jovens que haviam crescido com ele responderam: A este povo que te disse: Teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, torna-o mais leve, dize-o. Meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura do meu pai. Pois bem, meu pai lhes impôs um jugo pesado, e eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com simples chicotes, eu os castigarei com chicotes pontiagudos. 3 dias depois, Jeroboão e todo o povo voltaram a Roboão, segundo a orientação dada pelo rei: Voltem a mim daqui 3 dias. Mas o rei lhes respondeu asperamente, rejeitando o conselho das autoridades de Israel, seguiu o conselho dos jovens e disse: Meu pai lhes tornou pesado o jugo, e eu tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com simples chicotes, e eu os castigarei com chicotes pontiagudos. E o rei não atendeu o povo, pois esta mudança nos acontecimentos vinha da parte de Deus, para que se cumprisse a palavra que o Senhor havia falado a Jeroboão, filho de Nabate, por meio do silonita Aías. Nós vamos falar de família hoje. Como já falamos a semana passada, hoje a gente quer tentar tirar algumas lições interessantes sobre esse episódio na vida do povo de Israel, na vida de Roboão, e que mudou a vida de muita gente, muitas casas, muitas famílias, muitas pessoas foram afetadas por causa desse episódio aqui. Tudo bem? E o tema da nossa mensagem de hoje é escolhas perigosas que nós podemos fazer sem se preocupar o desdobramento delas dentro do ambiente familiar. Escolhas perigosas. E aí eu queria fazer aqui uma tempestade de ideias com vocês, com alguns breves pensamentos interessantes sobre escolhas. William James Bryan disse o seguinte: destino
não é uma questão de sorte, mas uma questão de escolha. Não é uma coisa que se espera, mas que se busca. Charles Milhoff disse: muitas das circunstâncias da vida são criadas por 3 escolhas básicas: as disciplinas que você decide manter, as pessoas com quem você decide estar e as leis que você decide obedecer. E James Arthur Baldwin disse o seguinte: tome cuidado com o que você coloca em seu coração, pois isto certamente será seu. Tome cuidado com o que você coloca em seu coração, pois isto certamente será seu. E nós começamos esse texto lendo no capítulo 9, versículo 31, embora não mencione o nome dele, vai mencionar um pouquinho antes, falando da morte do pai de Roboão. E o pai de Roboão foi o filho de Davi, o homem conhecido como o homem mais sábio da história, chamado Salomão. Salomão morre e aos 41 anos de idade, Roboão sobe ao trono e vai reinar por 17 anos. Mas para a gente poder entender esse texto, inclusive o final, para que se cumprisse a palavra que Deus deu a Nabate por intermédio de Aías, eu quero fazer aqui uma viagem com vocês no túnel do tempo. E quero que você fique atento para você poder entender em que circunstância esse momento chega na vida de Roboão e como também essa profecia se cumpre nesse momento. Tudo bem? Você está comigo? Vamos lá? Pronto? Posso dar a largada? Então vamos dar a largada. Você sabe que Salomão foi filho apenas do homem que é designado na Bíblia como homem segundo o coração de Deus. Embora Davi tivesse pecados, falhas, como todos nós temos, Davi foi um homem que se arrependeu, foi um homem que mudou o destino da sua vida, e ele foi um homem conhecido, e ainda o é conhecido, como um homem segundo o coração de Deus. Davi é muito visto, muito sentido no Velho Testamento, principalmente no livro dos Salmos, que são as experiências que ele decide relatar com o povo, de várias situações, de várias circunstâncias que ele viveu. Experiências positivas, experiências negativas. Experiências em que ele sentiu o peso pesado do pecado, mas também experiências em que ele experimentou o arrependimento e a restauração de Deus sobre a sua vida. Você está me entendendo? E aí Davi, dentre os seus filhos, teve este homem chamado Salomão, que também conhecemos a história. Foi um homem que recebeu de Deus um dom extremamente peculiar e especial. Salomão recebeu a capacidade de se tornar o homem mais sábio da história. Sabedoria não tem a ver com conhecimento. Sabedoria tem a ver com a administração de conhecimento. Então, Salomão, ele teve uma capacidade ímpar, superlativa de conseguir administrar a vida e as circunstâncias da vida como ninguém, e por isso ele conseguiu ter o que ele teve. Porém, Salomão era um homem, como qualquer outro homem, que tem uma natureza adâmica e edêmica corrompida de pecado. E chegou um momento da vida de Salomão em que ele teve tudo, que ele chegou ao ápice da sua vida, em que ele começou a se apegar em algumas coisas que ele não deveria, começou a colocar o seu coração em coisas que ele não deveria. E aí ele se apegou dentre as 700 esposas e 300 concubinas, não é? Ele se apegou às mulheres estrangeiras do seu harém. E a Bíblia diz que essas mulheres estrangeiras, elas tinham uma vida muito diferente da vida de Salomão, da vida de Davi, seu pai, e da vida do povo de Israel. Essas mulheres estrangeiras, elas não criam no mesmo Deus de Davi, no mesmo Deus de Isaac, no mesmo Deus de Jacó, no mesmo Deus de Abraão e no mesmo Deus de Salomão. A fé daquelas mulheres era uma fé diferente, mas dá-se a entender que Salomão, tão apaixonado por todas essas esposas estrangeiras, pagãs, ele começou a ceder às suas convicções
por amor a elas, e principalmente as convicções das quais ele não deveria abrir mão jamais, que eram as convicções da sua fé. E isso trouxe interferências na sua vida. A melhor maneira de fazer você entender isso é fazer um relato biográfico bem bacana que está na Bíblia, que é a mesma coisa que eu estivesse contando para você, mas aí a gente vai usar o recurso visual, que vai te ajudar bastante, que está lá em 1 Reis, capítulo 11, a partir do versículo 4, para você entender essa fraqueza e essa cessão de Salomão em relação a essas esposas estrangeiras. 1 Reis, capítulo 11, versículo 4. Diz assim: à medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses, e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora do seu pai Davi. Ele seguiu Asterote, a deusa dos Sidônios, e Moloque, o repugnante deus dos Abonitas. Dessa forma, Salomão fez o que o Senhor reprova. Não seguiu completamente o Senhor como seu pai Davi. No monte que fica a leste de Jerusalém, Salomão construiu um altar para Camus, o repugnante deus de Moabe, e para Moloque, o repugnante deus dos Amonitas. Também fez altares para os deuses de todas as outras mulheres estrangeiras, que queimavam incenso e ofereciam sacrifícios a elas. O Senhor irou-se contra Salomão por ter se desviado do Senhor, o Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes. Embora ele tivesse proibido Salomão de seguir outros deuses, Salomão não lhe obedeceu. Então o Senhor lhe disse: já que essa é a sua atitude, você não obedeceu à minha aliança e aos meus decretos, os quais ordenei a você, certamente tirarei de você o reino e o darei a um dos seus servos. No entanto, por amor a Davi, seu pai, não farei isso enquanto você viver. Eu o tirarei da mão do seu filho. Mas não tirarei dele o reino inteiro. E eu lhe darei uma tribo por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi. E aqui, por causa de tudo isso, os reinos foram divididos em 2, reino do norte, reino do sul. Nós vamos falar depois sobre isso. E Roboão e o povo de Judá ficam apenas com uma parte desse reino. Eles perderam uma grande parte por causa dessa rebeldia de Salomão, que é inflacionada na vida do filho. A rebeldia do pai é inflacionada na vida do filho. Como a obediência de um pai ameniza a rebeldia de um filho. Vou repetir. A rebeldia de um pai é inflacionada na rebeldia de um filho. Mas a fidelidade, o amor de um pai, ele ameniza os efeitos da rebelião na vida do seu filho. Se você prestou atenção, Deus disse: cara, você pisou na bola. Você devia perder tudo, mas por causa do seu pai, Davi, você não vai perder tudo. Você vai ficar com uma parte. Você merecia perder tudo, mas por causa do seu pai, que foi fiel a mim, você não vai perder tudo. Entendeu? Não foi o que aconteceu com Roboão, e a gente vai falar um pouco disso. Por esta razão, Deus permite uma rebelião contra Salomão. E as pessoas que estavam ali como seus servos começam a se rebelar. E já na sua velhice, Salomão começa a ter um reinado decadente. E para os homens que estão me acompanhando aí no Inspire-se, que a gente está estudando Eclesiastes, e foram no primeiro e vão vir no segundo, se Deus quiser, inclusive os que não vieram, a gente tem tentado falar por que Salomão é tão amargo no final da vida. Ele é amargo porque exatamente na sua velhice ele começa a viver uma vida extremamente decadente. E aí a Bíblia diz que o Senhor levantou contra Salomão um adversário, um edomita. Você pode continuar no texto, eu não vou ler, porque o texto é bem bacana, esse texto é gostoso de ler. Chamado Haddad, da linhagem do rei Edom.
Depois, em 1 Reis, capítulo 11, versículo 23, diz que Deus fez se levantar um outro adversário contra Salomão. É a rebelião dentro do reino. Rezon, que governou a Síria. Então, os edomitas e os sírios se rebelaram contra Israel. E aí, no versículo 26 do capítulo 11 de 1 Reis, se levanta Jeroboão, que é este cidadão que vai lá conversar com Roboão. Você está me entendendo? Você está comigo? Estou conseguindo contar a história direitinho? Então, Jeroboão, filho de Nabate, se rebela contra o rei por causa dessa insanidade do rei de se tornar um homem que vai queimar incenso para deuses pagãos. Eles não querem isso, eles se afastam do rei, se rebelam contra o seu próprio rei. E aí, quando Jeroboão está fugindo de Salomão, ele está no caminho, correndo do rei, porque Salomão tinha um exército extremamente armado, ele encontra um cara, um cidadão, um homem, no meio do caminho. E aí o versículo 29 do capítulo 11 diz que quando Jeroboão saiu de Jerusalém, e Aías, profeta de Siló, que estava usando uma capa nova, encontrou-se com ele no caminho. Eles estavam sozinhos no campo, e Aías segurou firmemente a capa que estava usando, rasgou em 12 pedaços e disse a Jeroboão: apanhe 10 pedaços para você. 10 das 12 tribos vão para essa turma aí de Jeroboão. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: saiba que vou tirar o reino das mãos de Salomão e dar a você 10 tribos. Versículo 32. Mas por amor a meu servo Davi e a cidade de Jerusalém, a qual escolhi dentre todas as tribos de Israel, ele terá uma tribo. Farei isso porque eles me abandonaram, adoraram Astarote, a deusa dos Sidônios, Camus, deus dos Moabitas, e Moloque, deus dos Amonitas, e não andaram nos meus caminhos, nem fizeram o que eu aprovo, nem obedeceram aos meus decretos e às minhas ordenanças, como fez Davi, pai de Salomão. Mas não tirarei o reino todo das mãos de Salomão. Eu fiz governante todos os dias de sua vida, por amor a meu servo Davi, a quem escolhi e que obedeceu aos meus mandamentos e aos meus decretos. Tirarei o reino das mãos do seu filho e darei 10 tribos a você. Darei uma tribo ao seu filho, a fim de que meu servo Davi sempre tenha diante de mim um descendente no trono em Jerusalém, a cidade onde eu quis pôr meu nome. Quanto a você, eu farei reinar sobre tudo o que o seu coração desejar. Você será rei de Israel. Se você fizer tudo o que eu te ordenar e andar nos meus caminhos, e fizer o que eu aprovo, obedecendo aos meus decretos e aos meus mandamentos, como fez meu servo Davi, estarei com você. Edificarei você uma dinastia tão permanente quanto a edifiquei para Davi, e darei Israel a você. Humilharei os descendentes de Davi por causa disso, mas não para sempre. Salomão tentou matar Jeroboão, mas ele fugiu para o Egito, para o rei Sisaque, e lá permaneceu até a morte de Salomão. E ele está lá no exílio, Jeroboão, e aí ele escuta a notícia: o rei Salomão morreu. Vou lá agora falar com o filho dele. Quem sabe o filho não vai manter a mesma atitude do pai. Quem sabe esse filho vai ser mais condescendente, complacente com a misericórdia. E aí ele vai tirar esse peso que esse pai tão cruelmente, porque se afastou de Deus, jogou sobre nós. Então, quando Roboão assume o trono, ele assume o trono em fortes tensões, muitas crises estão acontecendo, muitos problemas estão acontecendo, um ambiente de rebelião está acontecendo. E é interessante que a Bíblia menciona apenas um filho de Salomão. O único filho mencionado de Salomão na Bíblia é Roboão. Um homem que teve tantas mulheres, tantas coisas, e tem apenas um filho mencionado na Bíblia. E Roboão podia corrigir o erro do pai, podia pensar no exemplo do avô, podia pensar no que o seu pai escreveu em Provérbios, mas ele simplesmente não seguiu esse mesmo caminho e seguiu o caminho do pecado do seu pai. E aí, queridos, eu estou te dizendo tudo isso para você entender o que as ações de uma pessoa que é referência dentro de uma família pode gerar na sua descendência.
As decisões que um homem toma dentro da sua casa, um sacerdote, um pai, um marido, elas reverberam na sua descendência. Elas reverberam. E se este pai, se este homem, se esta mãe, hoje estamos falando de mãe, se eles temerem ao Senhor e viverem na presença do Senhor, ainda que hajam alguns desvios, eu acredito que a Bíblia é fiel para dizer que as nossas famílias serão abençoadas até 1000 gerações. O pastor Silas tentou contar aqui de manhã as 1000 gerações, foi demais na aula. Foi muito interessante. Mas também acredito que a decisão equivocada de uma pessoa da família, que é a referência, o afastamento dos caminhos de Deus, essa escolha perigosa, também reverbera na vida dos seus descendentes. Esquecendo da Bíblia e pensando na lei da física, a terceira lei da física, vocês lembram qual que é? A primeira é da inércia, a segunda é da dinâmica, a terceira da ação e reação. E o que Newton vai dizer? Que toda ação tem uma reação. Então, nós vivemos numa época que nós somos colheita daquilo que foi plantado antes de nós. Mas também nós vivemos numa época que nós estamos plantando para que os nossos descendentes sejam a colheita daquilo que nós estamos fazendo hoje. Então, olhando para esse texto, diante desse quadro duro e difícil, o que a gente pode aprender para casa? Vamos tentar olhar para 4 escolhas perigosas que Roboão teve, foram as escolhas que o Senhor me revelou nesse texto. Primeira escolha perigosa, ele procrastinou. Para ficar uma palavra mais fácil para os seus ouvidos, ele adiou uma decisão, ele adiou uma ação, ele procrastinou. Com todo o histórico que ele tinha, mesmo que ele tivesse seus conselheiros, Roboão podia tomar uma decisão rapidamente, porque ele já sabia o caminho que o seu pai havia tomado e conhecia todas as tensões, porque ele não assumiu o reino, um menino, assumiu o reino aos 41 anos de idade. Ele já sabia quais eram as tensões e ele podia ter tomado uma decisão, mas ele preferiu adiar tomar uma decisão. Ele procrastinou. O versículo 4 do capítulo de número 10 diz assim: Teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, mas agora diminui o trabalho árduo e este jugo pesado, e nós te serviremos. Rehoboão respondeu: Voltem a mim daqui a 3 dias, e o povo foi embora. Eu acredito, queridos, que diante de sofrimentos que se perduram, diante de crises que ganham tempo e ganham arestas, crostas ruins, quando a gente tem a oportunidade de tomar uma decisão para resolver a crise, a gente precisa tomar a decisão para resolver a crise. Nós não podemos procrastinar. Aliás, eu defendo uma ideia de que procrastinação é um problema de caráter. Não tomar uma posição e adiar uma posição quando você poderia tomá-la, tinha condições de fazê-lo e não faz de propósito, isso é um problema grave de caráter. E para mim, os problemas podiam ter sido resolvidos facilmente. Quando Jeroboão veio, e Roboão sabia que Jeroboão fugiu do seu pai nesse período de insanidade, de afastamento de Deus, ele podia dizer: vamos ponderar, vamos conversar. Claro, vamos resolver isso, vamos acabar com esse conflito, vamos diminuir essas tensões no reino, isso não faz bem, eu estou começando agora. Nós não vamos continuar com isso. Podia ou não podia? Mas ele deu uma resposta e ele disse o seguinte: voltem daqui 3 dias. E sabe o que Deus me revelou nesse texto? Que quando a gente adia uma decisão que poderia ter sido tomada hoje, a gente abre as portas para o sofrimento. A gente abre as portas para a insegurança. Dentro de casa, quando o pai e uma mãe precisam tomar uma decisão e eles preferem adiá-la, eles geram medo,
sofrimento e insegurança. Porque eles voltaram para lá, você imagina o que? Eu fico imaginando os caras conversando. Puxa, o rei não falou nada, hein? E agora? O que será que ele vai responder? Ah, não sei. Será que ele vai atender? Se ele vai atender, de que forma que ele vai atender? Que tipo de diminuição da carga que ele vai gerar para nós? Ah, não sei, como é que vai ser? Mas e se ele não atender? Ixi, e agora, como é que vai ser? Nós não estamos aguentando mais, a situação não pode continuar, nós somos o povo de Deus, nós não podemos ficar brigando dentro de casa. Nós somos uma família. E aí fica gerando o quê? Sofrimento e insegurança. E, infelizmente, eu tenho acompanhado, olhando para os quadros das famílias nos nossos dias, como está difícil dos pais se posicionarem, de um marido se posicionar, de uma esposa se posicionar. E, muitas vezes, a gente prefere adiar uma decisão, e no adiamento de uma decisão, a gente está gerando sofrimento, insegurança, incerteza. Ele tinha o poder da autoridade, ele tinha o poder da decisão, mas ele preferiu adiá-la. E muitas vezes, por causa do nosso cansaço, por causa do nosso estresse, inclusive por causa do nosso temor a Deus, de não saber o que dizer, porque a gente não está sabendo o que Deus tem para a nossa casa. Tem muita gente que está dentro da sua casa e não sabe o que Deus quer para ela. Então, quando tem uma pergunta difícil, não sabe o que Deus quer que ele responda, então ele fica preocupado, fica perdido. E por causa disso, o inimigo está se filtrando, e nós vamos falar já já sobre isso. Por isso, cuidado com os adiamentos de decisões dentro do lar. Se precisa ter uma correção, não adie. Se precisa ter uma conversa, não adie. Se precisa tomar uma decisão, não adie. O adiamento gera sofrimento. E quantos filhos crescem nesse ambiente de sofrimento, de medo, de insegurança, porque não há posicionamento dos seus pais. E essa falta de decisão dentro do lar está promovendo um lar totalmente deformado. Nós somos a última geração, dizem os especialistas, que obedeceu aos nossos pais. E a primeira geração que obedece aos filhos. Somos a última que obedeceu aos pais. E a primeira que obedece aos filhos. Como estamos invertendo os papéis dentro do lar? Porque está faltando decisão. O pai está lá no sofá, chega cansado do trabalho, vou criar uma cena, mera ficção. Qualquer semelhança, tá? É mera coincidência. Está cansadão, liga lá na TV, tira o sapato, não sei se liga a TV, pega um jornal, pega uma revista, aí senta o filho e diz assim, pai, posso brincar agora? Pai, posso parar de estudar? Aí o pai está lá. Quando a tua mãe chegar, você fala com ela. Já viu esse filme ou não? E aí o filho fica esperando uma decisão que não vem. Aí a mãe chega, ele ficou sofrendo, ficou angustiado. Aí quando a mãe diz assim, o que seu pai falou? Ah, o pai falou que tinha que falar com a senhora. Aí quando ela dá uma opinião, o pai fala assim, mas não era isso que era para você ter dito. E aí, o que acontece dentro de casa? O filho fica olhando e os pais ficam... Ficam brigando. Falta de decisão gera sofrimento. Quero que você guarde isso. Então, preste atenção nisso. Se posicione. Está com dificuldade de entender o que se pronunciar? Vá para a palavra vai te ajudar. Segunda escolha perigosa de Roboão. Roboão rejeitou o conselho dos mais experientes. Primeiro, ele procrastinou. Segundo, ele não aceitou, rejeitou o conselho dos mais experientes. Versículo de número 7, do capítulo de número 10. Eles responderam, se hoje fores bom para este povo, se o agradares eles e lhes deres resposta favorável, eles sempre serão teus servos.
Sabe o que aconteceu com Roboão? Ele não quis ouvir a voz da experiência. Ele perdeu a oportunidade grande de ouvir homens que andaram com seu pai, pessoas que conheceram a crise, pessoas, quem sabe, que viram o desvaneio de Salomão, pessoas que sabiam do sofrimento que essas outras pessoas estavam tendo. Ele perdeu a oportunidade de criar um ambiente de obediência, de respeito, que não era fruto de uma ordem, que não era fruto de uma imposição, de uma hostilidade, de uma intimidação, de poder. Ele perdeu a grande oportunidade que muita gente perde hoje, de gerar um ambiente de serviço por gratidão, de obediência motivada pela gratidão. Quando ele não ouviu os mais experientes, ele rejeitou, ele não promoveu um ambiente de paz. Ele não só adiou, como ele também não ouviu a voz da experiência. Eu estava hoje aqui pensando, orando à tarde, e Deus me falou assim: como nós precisamos resgatar isso dentro de casa. Nós precisamos promover dentro dos lares um ambiente onde a obediência, o respeito e o serviço são motivados pela gratidão. Pela gratidão. Somos uma geração ingrata, somos uma geração que não consegue muitas vezes respeitar os mais velhos. Vivemos essa crise. E aí, a gente acaba não aprendendo a dizer assim: eu não estou fazendo porque você está me mandando, eu estou fazendo porque eu sou grato a Deus pela sua vida, sou grato a Deus pelo que você tem feito por mim, sou grato a Deus pelo que você tem me ensinado, sou grato a Deus pelo amor que você tem me dado, e porque você tem sido tudo isso, e eu sou tão grato, eu te sirvo, eu te obedeço, eu te respeito, eu te honro. O peso não está no poder, o peso está na gratidão. E como nós estamos vivendo uma crise de pessoas gratas. Alguém disse que a gratidão é literalmente uma força espiritual que carrega dentro de si o poder de mudar atmosferas, ambientes, circunstâncias. A gratidão libera o sobrenatural de Deus sobre a família. A gratidão libera um ambiente de paz, de harmonia, de entrega, de desprendimento, de desarmamento, inclusive, dentro de casa. E é por isso que a Bíblia nos ensina algumas coisas sobre gratidão. Por exemplo, a Bíblia nos diz que a gente precisa ser gratos em algumas coisas. Ela diz assim: em algumas coisas dai graças. É isso que ela diz? 1 Tessalonicenses 5,18. Dai graças, ou na tradução melhor, em tudo vocês tenham gratidão. Olha lá, 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus, para convosco. E em casa está assim, ó, aquela ingratidão. Ai, mas não tem isso. Ai, está faltando aquilo. Isso aqui de novo. Ai, meu Deus, isso aqui não muda. Sabe, a casa vira um ambiente, muitas vezes, de murmuração e não de gratidão. Essa comida de novo. Não tenho isso, não tenho aquilo. Essa situação de novo. Eu estou falando alguma besteira aqui, gente? Em tudo dai graça. Em tudo dai graças. Em uma casa onde o ambiente de gratidão impera, o ambiente de rebelião foge. Mas numa casa que não tem gratidão, a rebelião chega. Sem gratidão, porta para a rebelião. Gratidão, fuga do espírito de rebelião. Martinho Lutero, ele escreveu uma devocional muito interessante em cima do Salmo 51, versículo 12. E nessa devocional que Martinho Lutero escreveu em cima do Salmo 51, versículo 12, ele disse assim: Senhor, sustenta-me com um espírito voluntário, pronto para obedecer. E o que ele está querendo dizer
sustenta-me com um espírito, a melhor tradução é voluntário. Na revista atualizada vai aparecer a palavra voluntário. Ele diz assim: Senhor, eu não quero ter um espírito que é movido por medo. Eu não quero ter um espírito que é movido por intimidação. Eu não quero ter um espírito que faça as coisas, Senhor, por medo de castigo, por causa da punição. Mas eu quero ter um espírito que se relacione contigo, em cima desse texto, voluntariamente, reconhecendo quem tu és, reconhecendo o que tu fizestes na minha vida. E por aquilo que tu és e por aquilo que tu fizestes na minha vida, o meu espírito é voluntário a te servir. O meu espírito te ama, não porque alguém me diz que tem que te amar. Meu espírito te ama porque te entende. Você entende isso? E Lutero escreveu uma devocional, depois você pode procurar na internet, vou te passar o tema aqui, quem gosta de anotar. Servir em gratidão, não buscando a recompensa. Servir em gratidão, não buscando a recompensa. E aí ele diz que pessoas que são movidas por um espírito involuntário, elas são inconsistentes, elas são inconstantes, elas querem a sua recompensa, elas são egoístas. Agora, quem é voluntário, quem dá um abraço voluntariamente, não dá o abraço querendo outro abraço. Quem dá um afeto voluntariamente, não o faz com segundas intenções. Quem serve voluntariamente, não serve com segundas intenções. Por isso tem que ser tratado dentro do nosso coração, dentro de casa, querido. Você está me entendendo? A gente precisa trabalhar esse espírito de gratidão. Como está o espírito de gratidão no teu lar? Tua casa é um poço de reclamação, de murmuração. Tudo você reclama, tudo você diz que não está bom. Você vê isso, seus filhos estão crescendo ouvindo essa sinfonia do inferno dentro da sua casa. E aí, quando eles crescerem, eles vão se tornar murmuradores, reclamantes, não voluntários, interesseiros. É hora de quebrar isso. Você tem que produzir isso. Não adianta forçar o seu filho. Você tem que ser o exemplo. E Roboão perdeu esta oportunidade de gerar esse ambiente. Alguém disse, você pode levar o cavalo que está com sede à beira do coxo. Mas você não pode obrigar ele a beber água. Ele só bebe a água se ele quiser. Voluntariedade. Uma outra história diz que o professor estava na sala de aula. Tem professores aqui, né? Educadores. E o professor disse para o menino assim, senta, menino. O menino ficou em pé. Senta, menino. Ficou em pé. Senta, menino, senão você vai para a diretoria. O menino sentou, olhou para o professor e disse assim, eu estou sentado por fora, mas por dentro eu estou em pé. Eu estou sentado, mas estou em pé. Então, quando a gente não produz esse ambiente de gratidão, de reconhecimento, nós perdemos, a gente precisa gerar isso dentro de casa. Roboão, por não ouvir o conselho. Eu fico imaginando, se ele tivesse feito isso, aquelas pessoas dizem, que rei bom, ele mudou esse peso, ele se voltou para Deus, ele olhou para nós. Eu imagino o que ele poderia ter conquistado se ele tivesse gerado esse espírito de gratidão. O líder, se tem alguém aqui que lidera uma equipe, não queira liderar a sua equipe por imposição, lidere produzindo o espírito de gratidão. Faça com que os teus liderados olhem para você e digam assim, como eu sou grato de ter esse líder. Faça com que seus filhos olhem para você e digam assim, como eu sou grato de ter esse pai, essa mãe. Como eu sou grato de ter essa família. Como eu sou grato de pertencer a essa igreja. Como eu sou grato de pertencer a esse ministério. Gratidão. Como eu sou grato de pertencer a esse Deus. Amém, querido? Terceira escolha perigosa. Você está comigo? Ele ouviu os inconsequentes. Ele ouviu os bajuladores. Ele ouviu os promotores do orgulho. Porque eu não quero falar mal dos jovens, tá certo? Porque eu sou jovem. Mas eu quero dizer o seguinte, esses jovens eram os colegas das baladas. Eram os colegas que pegavam os cavalos 0 quilômetro e saíam ali com o motor
né? 4x4, ali estava a coisa. Eram os colegas das festas, os colegas das farras, os colegas das conveniências, porque quando Salomão cresceu o reino, ele precisou colocar muita gente, e ele precisou colocar muito amigo para manter paz. Então ele precisou dizer assim, nesse ministério eu vou colocar esse aliado. Já viu isso ou não? Nesse outro ministério eu vou colocar esse aliado. Nesse aqui eu vou colocar esse aqui para fazer isso. E aí veio muita gente, como as esposas que não conheciam a Deus. Então, esses amiguinhos cresceram com Roboão. E quando ele rejeitou tomar a decisão quando devia, quando rejeitou ouvir a voz dos experientes, ele ouviu os inconsequentes. E olha o que os inconsequentes disseram no versículo 10, do capítulo 10 do texto que a gente leu. Os jovens que haviam crescido com ele responderam: a este povo que te disse, teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, torna-o mais leve, dize-o, meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura de meu pai. Pois bem, meu pai impôs a vocês um jugo pesado, e eu tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com simples chicote, eu os castigarei com chicotes pontiagudo. Ele rejeitou o melhor conselho e escolheu a pior parte. Sabe por que ele escolheu a pior parte? Eu fiquei pensando nisso. Eu estou conversando com esse Roboão essa semana, gente. Olha, eu conheço bem ele. Só não descobri o número do sapato dele, tá bom? Mas muita coisa eu descobri aqui. Roboão tinha um problema de autoestima, de orgulho. E quando alguém olha para você e diz assim, seja maior que teu pai, mostra que você tem mais força política do que ele. Mostre o seu poder, que é o seu dedo mínimo. Eu fiquei olhando hoje para o meu dedo mínimo e para a minha cintura, né? Tem alguns aqui que vão até tremer se fizer isso agora. Mas seu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura do teu pai. Pesa. Mostra que você tem poder, mostra que você é o cara. Mostra que você é o filho de Salomão, o neto de Davi. Olha a dinastia, o império, a riqueza. Mostra quem você é, meu. E aí, Roboão disse, esse conselho é bom. Porque aí eu vou mostrar quem eu sou. Vou mostrar o meu poder político, vou mostrar que eu não estou chegando para ser um rei banana. Ninguém vai subir nas minhas costas. Ah, querido, isso acontece dentro de casa muitas vezes. Quando um pai diz assim, eu sou o pai desses filhos rebeldes. Meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura da mãe, com todo respeito à cintura da mãe, mas podemos mudar. O dedo mínimo da mãe é mais grosso do que a cintura do pai. E aí um quer se privilegiar em cima do outro, quer mostrar quem tem mais poder, quem tem mais autoridade, quem tem mais força, e acaba dando ouvidos às coisas que não devem, e tomam decisões erradas, e ao invés de resolver algo de uma forma amorosa, gerando um espírito de gratidão, trazem mais severidade, mais peso, mais angústia, mais sofrimento dentro de casa. E é por isso que o Salmo 1, que Davi escreveu, poderia ter sido lembrado por Roboão. E o Salmo 1 é fabuloso. Eu já preguei aqui nessa igreja sobre o Salmo 1. Quando ele diz assim, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá o fruto no tempo certo, suas folhas não murcham, tudo que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. São como a palha que o vento leva, por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Porque o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Sabe o que significa a palavra ímpio? Se você estava aqui naquele dia, você ouviu. Não pio. Não é o que não pia, mas é o não piedoso. O ímpio é aquela pessoa que prefere escolher o mal ao bem, se tem as duas opções. Tenho duas opções, o bem e o mal. Posso escolher uma das duas. Eu escolho o mal.
Só que o ímpio nunca escolhe o mal para si. Ele sempre escolhe o mal para outrem. Porque que promove ele e que denigre o outro. Foi esse conselho que Roboão ouviu. Pesa a mão mesmo. Pesa a mão. Não aceita o pedido de desculpas. Eu fiquei pensando hoje na minha conduta de pai, quantas vezes meus filhos vão pisar na bola comigo e já o fazem. E muitas vezes vão vir aqui me pedir perdão, vão me pedir ajuda. E eu sei que vai ser difícil esse processo, mas ao invés de eu pesar a mão, de ser um pai severo, eu preciso ser um pai que gera um ambiente de gratidão. Semana passada, a gente teve uma conversa bacana com a Vitória, né? Ela fez uma gracinha aqui, a gente foi embora, a gente foi conversando, dissemos assim para ela, filha, você vai ser disciplinada, nós vamos conversar a hora que chegar em casa. E você precisa fazer o curso de educação de filhos para entender o que é disciplina. Disciplina é tirar do erro, é trazer para o certo. Tirar o filho da situação de erro, isso é discipliná-lo. E aí chegamos em casa, ela sentou no sofazinho com aquele olharzinho dela assim. Pronta. Eu disse assim, sabe o que é misericórdia, Vitória? Ficou olhando assim, meu pai, pastor, falando, pregando. Né? Falei, então, misericórdia é que você merecia, mas hoje você não vai. Mas a semana que vem vai ter que ser diferente. Quando a gente veio no carro, eu apenas lembrei, filha, lembra o que aconteceu a semana passada? Ela lembra, ela está grata, porque ela sabia que ela errou, que ela tinha que ser punida, mas eu não passei, você está entendendo, não passei a mão por cima do erro, mas nós tratamos o erro de uma forma misericordiosa. Hoje ela está uma belezinha, uma princesa, porque ela está grata. Você está me entendendo? E tem muitos lares de cristãos, queridos, que são rígidos, que são duros, que são impiedosos. Lares que não ouvem o conselho dos sábios, mas ouvem o conselho dos ímpios. E o ímpio é aquela pessoa não pia. E tem muito crente que muitas vezes não pia. Não é piedoso, é duro. Sabe o que é ruim? É que a gente sempre vai comer o fruto da árvore das nossas escolhas. Todos nós temos uma árvore. Esta árvore se chama árvore das escolhas. E os frutos que nós vamos comer virão dela. E a minha pergunta é, por que Roboão não pensou nisso antes? Ele tinha um texto do seu pai que ele não ouviu. Porque o pai não deu exemplo, né? Mas ele não ouviu. Tem um texto em Provérbios, capítulo 1, estou terminando já, 30, 33, ele diz assim, não quiseram o meu conselho, desprezaram a minha repreensão, portanto comerão do fruto do seu caminho e se fartarão dos seus próprios conselhos. Sabe o que gerou isso na vida de Roboão? Rebelião. O que aconteceu na vida de Salomão, no final da vida dele? Rebelião. O que está acontecendo na vida de Roboão, com as pessoas que estavam perto dele? Rebelião. Rebelião. As pessoas se levantaram contra ele. As pessoas começaram a dizer, esse rei é ruim, esse rei é duro, esse rei é intransigente, esse rei não merece ser obedecido, esse rei não merece ser inspirado, este rei não tem um coração quebrantado. Esse rei não é piedoso. Ele conviveu com esse ambiente. E quando a gente dentro de casa tem esse coração intransigente, esse coração duro, esse coração de não quebrantar-se diante das circunstâncias, a gente gera isso. Meu pai é ruim. Uma vez eu atendi um caso de uma filha, jovem já. E ela dizia assim, eu não consigo olhar nos olhos do meu pai. O meu pai é a pior pessoa que eu conheço. Ele é duro, ele é intransigente, ele não aceita diálogo, ele não aceita nem pedido de desculpa. E aquela moça
tinha feridas profundas, 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 profundas na alma por causa desse pai. Esse pai que produziu dentro do lar um espírito de rebelião. Lembra que nós precisamos produzir um espírito de gratidão. Repita comigo. Gratidão. Nós não podemos produzir um espírito de rebelião. Então, queridos, os experientes aqui simbolizam a voz de Deus. Ouça mais ao Senhor na sua casa, nas suas decisões, no seu casamento, na sua relação com seus filhos. Ouça mais a Deus. E promova esse espírito que quebra a rebelião. E para finalizar, a quarta e a pior escolha, porque é um caminho, né? É um caminho que ele trilhou na vida dele. A quarta e a pior escolha de Roboão está no capítulo 12, versículo 1. Diz assim, de 2 Crônicas: depois que Roboão se fortaleceu e se firmou como rei, ele e todo Israel abandonaram a lei do Senhor. A pior escolha que uma família pode fazer, e a mais drástica, é o afastamento das orientações de Deus. Tem muita família que diz que ama a Deus, mas não segue as suas orientações. E eu tenho visto muitas crises dentro do lar. Casamentos, relação com filho. Eu digo isso para quem conversa comigo, quando vem conversar, eu digo assim, olha, toda crise conjugal começa de uma crise espiritual. Um dos dois está com problema com Deus, e aí projeta um no outro. E toda reconciliação com Deus gera reconciliação no lar, independentemente da crise, na minha opinião. Porque Jesus faz tudo novo. Jesus faz tudo novo. Então, o afastamento de Deus, e a gente vive uma época, gente, que as pessoas vão à igreja, que as pessoas estão com Deus, mas as pessoas não seguem a palavra. As pessoas não seguem a palavra de Deus dentro de casa. E quando você não segue a palavra dentro de casa, você está abrindo as portas para o inimigo. Para mim, a Bíblia aberta na cara de um pai, desculpe falar cara, na face, no rosto de um pai, no rosto de uma mãe, é como portais abertos que delimitam a minha casa e o mundo. Quando esta porta está aberta, assim, ela não permite que o inimigo entre. Você está entendendo? Ela se torna algo que fortifica, mas quando ela está assim, ela dá uma brecha da legalidade para o inimigo. E tem crente que tem muita Bíblia assim dentro de casa. E não abre, só abre aqui. Desculpa, irmãos, mas eu tenho que falar. Não quero que você fique magoado comigo. E aquela família em que a palavra de Deus não é seguida, o inimigo encontra legalidade para destruí-la. Roboão fez isso. Ele não ouviu a Deus, ele não seguiu a Deus. E Roboão fez coisas piores que o seu pai, Salomão. Roboão levou não só a sua vida para longe de Deus, mas ele levou a família dele para longe de Deus, ele levou o reino dele para longe de Deus, e ele levou as pessoas que estavam vinculadas ao reino dele para longe de Deus. E por causa disso, os estrangeiros vieram e destruíram tudo o que eles tinham conquistado. Roubaram. E aí, para encerrar, me veio uma imagem muito interessante. Lá no primeiro livro dos Reis, se não me engano, no capítulo 14, você não precisa abrir, não precisa projetar, não. Quando Salomão construiu seus exércitos, e eu quero terminar com essa ilustração. Ele construiu 200 escudos, que não eram de vibranium, tá bom? Entenderam a referência aí, né? Agora eu não estou tão ultrapassado assim. Eram de ouro. E os 200 escudos de Salomão, eles tinham um propósito. Os 200 escudos de ouro puro, maciço, eles eram colocados, perfilados, quando o exército saía na beira do sol, e aquele ouro polido, quando o sol batia, aquele ouro refletia uma luz, uma luminosidade. Eu fico imaginando a cena. E Salomão passava, fazendo a vistoria das tropas, perante o esplendor
dos escudos. Você está imaginando a cena ou não? Que coisa mais linda. 200 escudos de ouro maciço. E esses escudos simbolizavam a grandeza, a força do exército de Salomão. A glória daquele exército. Quando os estrangeiros entraram e roubaram todas as coisas do império, sabe o que eles roubaram? Os 200 escudos. Aí o filho decadente, de um pai decadente, diz assim, não tem problema, nós não temos ouro, vai com bronze mesmo. E aí o que ele fez? Fez 200 escudos de bronze, que precisavam ser polidos, porque o bronze ele vai se oxidando, e eles tinham que fazer várias coisas para tentar manter um esplendor fake. E aí Deus me falou assim, Ricardo, os seus filhos são seus escudos de ouro. Sua esposa é seu escudo de ouro. Sua descendência é seu escudo de ouro. Portanto, não tome o caminho de Roboão, não tome o caminho de Salomão, porque quando o sol bater sobre os seus filhos, eu quero que a minha glória seja resplandecida. Agora, se a gente não vigiar, no máximo que a gente pode ter, são pobres escudos de bronze. Que tipo de escudo você quer na tua casa? Que tipo de escudo você quer que brilhe no seu lar? Escolhas perigosas nos levam a lugares muito perigosos. Quero chamar o pessoal do ministério aqui. Confesso, irmãos, que eu nunca tinha olhado para esse texto. Foi um desafio que a equipe pastoral me passou. E foi muito bom estudar essa história, para perceber que o poder das escolhas, ou o poder que as escolhas têm na nossa vida. A gente tem que procrastinar menos e decidir mais e mais rápido, num mundo que está numa velocidade extrema com o pecado. A gente precisa tomar decisões e se posicionar mais. A gente precisa ouvir a voz da experiência. E para mim a voz da experiência são a voz de pessoas que andam com Deus, mas sobretudo a voz dessa palavra. A gente precisa aprender a rejeitar o conselho dos bajuladores, dos inexperientes. Tem muita gente hoje que é aconselhada pela televisão dentro do lar. E é a televisão que dita muitas coisas dentro do lar. Não sou contra a televisão, não sou tão careta assim, mas eu sou contra muita coisa que tem na televisão. E tem muita gente que simplesmente abandonou a lei do Senhor dentro de casa. Dentro de casa é a minha lei, não a lei do Senhor. E isso vai fazer com que os teus escudos de ouro sejam saqueados pelo inimigo. E como o inimigo está atacando a família de gente crente, como o inimigo está atacando os lares dos membros de muitas igrejas. Mas na minha casa, ele não vai atacar. E se ele atacar, a palavra vai estar aqui. Ele não vai entrar. Porque não vai ter legalidade e brecha. Porque eu quero ser um pai, eu quero ser um marido. Não quero ser pastor não, irmãos. Pastor é depois de ser pai e marido. Aliás, marido e pai. Mas eu quero que os meus filhos e a minha esposa sejam escudos de ouro. Que quando o sol bater sobre eles, eles resplandeçam para a glória de Deus. E você? Eu queria orar com você. Queria orar pela sua casa. Você que talvez está passando por alguma crise, porque deu legalidade. Mas hoje é dia de polir o escudo. Hoje ainda dá tempo de tirar o escudo da mão do diabo. E dizer, o meu filho, o meu marido, a minha esposa, o meu lar, meu casamento, tem escudo de ouro. Aqui não. E vamos botar o inimigo para correr. Porque a palavra diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós, achegai-vos a Deus e Deus se achegará a vós. Então você, que entendeu essa palavra, que de alguma forma se identificou em alguma escolha perigosa e que quer romper com essas escolhas. Você nessa noite, que quer
colocar os escudos de ouro na linha de frente. Você vai ficar em pé no seu lugar, porque nós vamos orar em nome de Jesus. Fique em pé se você quiser. Tem alguma canção que dá para cantar algum coro? Ele vai cantar o coro dessa canção para a gente orar. E depois eu oro com vocês. Só o coro. Então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Esta é a palavra, Senhor, para que não haja mais espaço para aquilo que não é teu. Nós repreendemos agora nestes lares. Espaço para as escolhas erradas, para as escolhas perigosas, para as escolhas que têm feito a família adoecer, que têm feito a família chorar, que têm feito, Senhor, a família amargar, Senhor, por escolhas erradas, escolhas inconsequentes, Senhor. Livra-nos da sina de Roboão. Livra-nos, Senhor, do adiamento, da falta de posicionamento. Livra-nos, Senhor, da falta de capacidade de discernir os bons conselhos. Ó Deus, abra os nossos ouvidos para a gente discernir também o que não vem de Ti e o que não é Teu, que a gente não acolha em nossos ouvidos, que a gente não acolha na nossa casa, que a gente não acolha no nosso coração, que a gente não receba o que não é Teu, Pai. Ó Deus, espírito de amargura, de divisão, nós repreendemos em nome de Jesus. E ó Deus, sobretudo, Pai, nos liberta, Senhor, da pior das escolhas, que é aquela escolha de um espírito religioso sem intimidade, de uma vida vazia, sem conteúdo, de uma vida, Senhor, que só mostra uma aparência, mas encha-nos de Ti, que a Tua palavra seja lida na nossa casa, que a Sua palavra seja vivida na nossa casa, e sobretudo, que o nosso lar seja o lugar onde os escudos de ouro vão brilhar. Eu profetizo aqui escudos de ouro nesses lares, maridos, escudos de ouro, mulheres, esposas, escudo de ouro, filhos, escudos de ouro, netos, escudos de ouro, bisnetos, escudos de ouro, tataranetos, escudos de ouro, Senhor, escudos de ouro que vão brilhar e resplandecer a Tua glória, que vão brilhar e resplandecer a Tua majestade, em que Cristo será visto, porque Cristo foi o maior escudo. Ele é o sol, Ele é o escudo, Senhor. Ele é, Pai, a luz de milhões de sóis. Quando a Tua luz bate no Teu Filho, ela resplandece a Tua glória, e que a glória de Cristo seja resplandecida aqui, nestes lares, em nome de Jesus, em nome de Jesus, para a Tua glória, para a Tua glória, amém e amém. Vou chamar o pastor Silas para fazer